Bom dia, graças a Deus. Estamos continuando na nossa campanha A Virada Financeira com Deus. Eu quero que você confie, quero que você creia que Deus está operando milagres. Deus está operando maravilhas. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, colocarmos o pouco que nós temos na mão do Senhor, você tenha certeza que o nosso pouco, Deus multiplicará. Deus fará maravilha, mas para isso nós temos que crer, para isso nós temos que confiar, porque o pouco nas mãos de Deus é muito. Porque Jesus Cristo, Ele torna o pouco que nós temos e muito, mas nós temos que acreditar no poder da provisão de Deus, porque Ele faz do pouco se tornar-se muito. Eu quero meditar com você em Mateus, capítulo 14, versículo 15. Eu ia começar no 13, mas fica muito grande a meditação. E depois nós vamos explanar o poder da multiplicação de Deus. Você, neste momento, eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você olhou para o seu recurso e viu que estava pouco, que estava escasso? O que você fez? Diga para mim. O que você fez quando você sentiu que o seu recurso financeiro era pouco? O que você fez? Eu peço a você que escreva e diga. Quando a minha dificuldade, quando o meu recurso está pouco, eu coloco na mão de Deus, porque o pouco na mão de Deus, ele é muito. E o Senhor faz multiplicar. Pode ter certeza que Ele faz multiplicar, porque a provisão de Deus é sem limite. A provisão dele é sem limite. Mas nós temos que ter um princípio. Nós temos que ter um princípio para a multiplicação de Deus estar na nossa vida, para que a virada de Deus esteja na nossa vida, na área financeira, em qualquer área da tua vida. É a obediência, a fé. E nós temos uma vida em abundância, nós temos em todas as áreas. Nós temos que ter fé e acreditar e confiar nele, porque você tenha certeza disso. Porque hoje estarei orando para que essa fé inabalável e essa obediência à palavra de Deus e a Deus chegue sobre a tua vida. E você irá ver o agir de Deus, o operar de Deus, porque Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com a tua necessidade. Deus se preocupa com tudo que faz parte da tua vida. Com a sua família, com o seu lar, com o seu trabalho, com a sua saúde. Ele se preocupa com você. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Tenha certeza disso. Eu quero que você creia no poder de Deus, no milagre de Deus. Porque nesta campanha que nós estamos fazendo, 7 dias, uma virada financeira extraordinária na sua vida. Já tive testemunhos e continuo dizendo para você que muitas pessoas estão me testemunhando da virada financeira com Deus nesta campanha. Está sendo maravilhosa. Estou me surpreendendo pelo que Deus está fazendo. Não é porque eu estou fazendo, não. É porque você está permanecendo aqui firme, crendo e obedecendo e confiando nessa vida abundante que Deus tem para você. Mas uma coisa nós temos que ter de princípios: é fé na palavra do Senhor, é fé no que Deus faz milagres, é fé em obedecer o que Ele nos ensina. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. Os discípulos não se preocuparam com o povo. A preocupação deles é que eles não tinham a comida para dar para todo aquele povo. A preocupação deles foi: o que nós vamos fazer? Eles viviam com Jesus. Eles estavam com Jesus. Eles viam os milagres de Jesus. Mas mesmo assim, eles disseram para o Senhor, para despedir a multidão, que eram 5.000 pessoas, só homens, fora as crianças e as mulheres. Eles queriam que as pessoas saíssem para comprar a comida, porque já estava ali o dia todo, imagina, eles devia estar tudo com fome.
Mas Jesus se preocupou com a multidão. Jesus se preocupa com você. Escreva no comentário: Jesus se preocupa comigo. E eu confio na palavra do Senhor. Eu confio no milagre do Senhor. Eu confio na vida abundância que Ele tem para mim. Eu vou obedecer a palavra do Senhor. Eu vou permanecer crendo nos milagres dele. E olha que diz assim: respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhe vocês algo para comer. Veja a preocupação do Senhor com o povo. Veja a preocupação do Senhor com você. Ele se preocupa com o que está acontecendo com a tua vida. Ele se preocupa com os mínimos detalhes da tua vida. Mas você tem que falar para Ele. Você tem que obedecer a palavra dEle. Você tem que acreditar nele e crer. Se nós crermos, nós iremos ver as coisas que o Senhor faz na nossa vida. Se nós ficarmos desconfiando, igual a onda do mar, duvidando da palavra do Senhor, nós não vamos ter os milagres. Nós temos que confiar. Esse é o princípio da palavra do Senhor. Esse é o princípio para nós recebermos os milagres. Esse é o princípio para nós recebermos a virada, a transformação de uma vida escassez, uma vida com escassez, para uma vida abundante. Nós estamos lendo, nós estamos aqui clamando, nós estamos declarando, e é a palavra do Senhor. O Senhor fazia no passado, Ele continua fazendo hoje. Ele fez na minha vida, já testemunhei para vocês. E Ele continuará fazendo, basta nós crermos. Olha o que diz ainda. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Olha a dificuldade que eles tinham. E só tinham 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, 5.000 homens para sustentar. E olha o que eles fizeram. Olha o que Jesus disse para ele: traga-me aqui para mim, disse ele. Senhor, por isso que eu estou dizendo para você, coloca o teu pouco na mão do Senhor. Eles colocaram 5 pães e os 2 peixes na mão do Senhor. É isso que eu quero que você creia. O que você tem na sua mão? Hoje, o que você tem na sua mão? Escreve para mim, que eu estarei orando e clamando e pedindo a bênção da multiplicação, a bênção do milagre, a virada na sua área financeira. Escreva e diga: eu creio no agir do Senhor, eu creio no milagre do Senhor, porque é a palavra dele. E ainda digam: tragam-nos aqui para mim. E disse eles: traga-me aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu-lhe graça e partiu os pães. Ele deu graça. No seu pouco, eu te peço, dá graças a Deus, não murmure. No seu pouco, dá graças a Deus. Agradeça a Deus. Eu sempre, no meu pouco, eu sempre agradeci a Deus. Abri às vezes a minha geladeira, só tinha água. Eu dizia ao Senhor: Senhor, só tenho água. Eu posso passar o dia tomando água, jejuando, mas os meus filhos não, Senhor. E o Senhor provia. Um dia cheguei na presença de Deus e disse: eu tinha arroz e feijão. Eu ia comer aquilo, mas eu disse: Senhor, meus filhos estavam no colégio. Senhor, eu não aceito meus filhos que tenham de tudo, do bom e do melhor. Eu nunca pedi às pessoas, nunca. E ninguém sabia da minha necessidade. Eu cheguei na presença de Deus com ousadia e disse: Pai, eu como arroz e feijão puro. Mas meus filhos não. E o Senhor ouviu as minhas orações. Tocou no dono do mercado ao lado do prédio que eu moro. Ele tinha um açougue no mercado. O Senhor falou com ele para mandar uma galinha para mim. Tocou o meu interfone e fui atender. Aí o menino chegou e disse: fulano mandou para a senhora essa galinha. Eu fiquei surpresa, porque eu faço o pedido, oro, confio e deixo na mão do Senhor. E fui fazer meus afazeres. Aí, quando eu entrei, eu peguei a galinha, botei na pia. O Senhor fez eu lembrar da minha oração. Eu chorei com aquela galinha na mão. Era uma galinha grande, que deu para nós 3 comermos 3 dias. Aí eu cheguei no encontro com o dono do açougue, no outro dia ele chegou para mim e ele assim: foi tão estranho que me aconteceu.
porque eu agradeci a ele. Eu disse que ele disse, não, mas foi tão estranho, um homem me ligou para que eu mandasse uma galinha de presente para a senhora. Aí eu contei o ocorrido para ele, chorava ele, chorava eu, e a glória de Deus, ele era um incrédulo, ele não conhecia a palavra do Senhor, mas Deus falou com ele. Então, por isso que eu quero que você creia na obediência, mas fale para o Senhor, aonde dói, aonde você necessita, o milagre que você está precisando, apresente para Deus e diga, Senhor, eu preciso, mas obedeça a palavra do Senhor, confie no milagre do Senhor e creia na palavra, porque eu creio na palavra do Senhor, eu creio no milagre do Senhor, a minha vida é um milagre na presença de Deus. Então eu tenho certeza que será para você também, porque Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos, aquele que é mais chegado, aquele que busca Ele, aquele que confia nele e aquele que obedece a sua palavra. E continuou dizendo, olhando para o céu, deu-lhe graça e partiu. Ele abençoou e pega, Senhor, é isso aqui que eu tenho, apresenta para Deus, Senhor, é pouco, isso aqui. Não dá para mim pagar o meu aluguel, não dá para pagar o meu condomínio, não dá de pagar a luz, não dá de pagar a água, não dá de pagar o financiamento do carro, financiamento. Vai falando para o Senhor e põe o teu pouco na mão do Senhor. É assim que eu faço. Quantas vezes eu não tinha dinheiro para pagar a luz? Pagar o meu condomínio e dizer, Senhor, está aqui, ó. A luz e o condomínio eu tenho que pagar até um dia. O Senhor sempre me mandava cliente. Sempre. Às vezes eu precisava para tarde. Disse, Senhor, preciso desse dinheiro para tarde. E o Senhor mandava. Ou eu vendia um produto, porque eu só fazia limpeza de pele, faço limpeza de pele, né? E faço outra, fazia muito mais coisa, fazia pós-operatórios, vários tratamentos de estética facial e corporal. Hoje eu trabalho com face. E eu apresentava para Deus. E Deus sempre honrou a minha fé. E não vai ser diferente com você, porque aqui o Senhor nos deixa exemplo. Ele nos deixa, os discípulos duvidaram, que só tinham, disseram, Senhor, só temos 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Eles colocaram na mão do Senhor. Eu sempre colocava o meu pouco na mão do Senhor. E o Senhor sempre me honrou. Eu quero pedir você, faça isso. Coloque o teu pouco na mão do Senhor, que Ele vai fazer, Ele vai multiplicar. E nós estaremos no final dessa oração, nós estaremos orando, pedindo a Deus a bênção da multiplicação sobre o seu pouco que você tem. Ele irá fazer, transbordar, porque o nosso Deus é Deus que transborda, nosso Deus é Deus que dá vitória, o nosso Deus é Deus que faz milagre. Ele ainda continuou. Em seguida, Deus aos discípulos, em seguida, Deus ao discípulo e estes à multidão. Ele pegou o pão e os peixes, ele deu aos discípulos. E o discípulo distribuía a multidão. Imagina, 5.000 homens sentados com 5 pães e 2 peixes. Como que eles imaginam? Deus deu graça no pouco dele, que ele tinha nas suas mãos. E ofereceu ao Senhor. E o Senhor multiplicou para que eles servissem. Os discípulos foram... E todos, os discípulos entregaram a multidão, e todos comeram e beberam satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços de que sobraram. Olha, Deus deu, multiplicou e ainda sobrou. Por isso eu quero que você coloque o teu pouco na mão do Senhor, que Ele vai multiplicar. Você vai ter em abundância, você ainda vai ter sobra, que de 5 pães e 2 peixes sobrou 12 cestos. Não foi 12 pães e 12 peixes, foi 12 cestos. E ainda, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porque criança come e mulher também come, né? E não é pouco. Então imagina, o Deus fez a multiplicação daquele pouco que ele tinha, que era 2 peixes e 5 pães. O que você tem? Eu faço a pergunta para você. O que você tem? Eu peço para você que o pouco que você tem, coloque na presença de Deus, porque Deus não somente supre, mas Ele faz sobrar.
Ele vai suprir a tua necessidade e Ele vai fazer sobrar. Mas nós temos que termos o princípio de confiar na provisão de Deus, sermos gratos pelo que nós temos e preparar-se para a abundância, prepararmos para a multiplicação, porque tudo que nós temos nas nossas mãos, se nós colocarmos na mão do Senhor, nós teremos abundância, nós teremos milagre, nós teremos uma vida tranquila. Mas tudo que você colocar na mão do Senhor, Ele vai fazer abundância. Se você tenha certeza, eu quero que você pare e pense o que você tem hoje para botar nas mãos do Senhor. Teu salário, teu trabalho, tua casa, tua família, o teu lar. O que está te afligindo? O que você tem de dívida? O que você está com dificuldade financeira? Porque a nossa campanha é sobre a campanha financeira, para uma virada extraordinária na área financeira com Deus. Porque se nós tivermos Deus na nossa vida, o Senhor faz essa virada tremenda. Mas para isso, nós temos que chegar e colocar para Ele, pedir a sua ajuda. Porque Ele vai saber o que você precisa. Assim como Ele se preocupou com aquele povo, aquela multidão de 5.000 homens, não contando as mulheres e as crianças. Ele multiplicou, Ele se preocupou com a multidão. Acha que Ele não se preocupa com você? Ele sabendo que você confia nele, que você crê nele, que você pede para Ele para que Ele faça o seu milagre. Pode ter certeza que a provisão de Deus é sem limite. Ele não tem limite para fazer as coisas. Ele faz o extraordinário acontecer. Porque Ele é tremendo. Ele é Deus. A provisão de Deus vem em abundância. Tanto na vida espiritual como na vida sentimental, que você precisa. Mas nós temos que ter um princípio fundamental na nossa vida cristã. Você quer os milagres de Deus, seja na área que for. Você tem que ter fé, uma fé sobrenatural. E você tem que obedecer para ter uma vida transformada, uma vida cheia da presença de Deus. Estarei orando por você, pedindo a Deus uma vida transbordante para você. Que você tenha uma vida cheia, suprida de todas as necessidades. Porque Deus pode suprir todas as tuas necessidades. Eu não sei qual é a necessidade de pagar o seu aluguel. Está com processo na justiça, porque está devendo. Está com título protestado no cartório. Está com algum financiamento atrasado. Está com ordem de despejo da sua casa. O que você está necessitando, coloca na mão do Senhor. Porque Deus tem prazer em nos socorrer. Deus tem prazer em dar-nos uma vida com abundância. Mas nós temos que ter o princípio da obediência. Nós temos que ter o princípio da fé. E o pouco que nós temos, o pouco que nós possuímos, colocar na mão do Senhor. Quando você tiver em abundância, possa compartilhar, possa doar, porque os discípulos, o Senhor multiplicou o pouco que os discípulos colocaram na mão deles, e os discípulos levaram aquele alimento e ofertaram para todas aquelas pessoas. O seu pouco, se você puder compartilhar com alguém. Agora o Senhor fez me lembrar, na época que eu tinha muita dificuldade, eu tinha meio quilo de pó. Hoje não dá de fazer isso, porque o pó está muito caro, né? E eu sabia que tinha alguém, eu ganhei meio quilo de pó de café. Alguém sabia que estava necessitando. Eu parti a minha metade, era meio quilo. Daí fiquei com 250 gramas e dei para aquela mãe que estava com seus filhos, que precisava. E Deus nunca me deixou faltar nada. Passei às vezes um vale, gente, de muita dificuldade na área financeira, de não ter alimentos, não ter... Mas Deus nunca deixou faltar. Mas Deus me supriu de todas as minhas necessidades. E Deus sempre honrou a minha fé, porque eu obedeci a palavra do Senhor. Não sou perfeita, tenho muitas falhas, negligencio muitas coisas, porque não, quando eu estiver pronta, que eu for perfeita, o Senhor me leva, né? Então eu peco todos os dias, eu erro todos os dias, muitas vezes eu posso fazer um bem e não faço, porque eu sou falha. Você não pode olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. E é Ele que eu trago a palavra dele, a reflexão da palavra dele. E Ele me tocou no coração de fazer sobre a vida em abundância. Porque tem muita gente me pedindo oração sobre a área financeira.
E o nosso Deus, Ele supre na área financeira, Ele supre na saúde, Ele supre na área que você colocar na mão dEle. O seu pouco coloca na mão dEle. Coloca o teu pouco na mão dEle. A sua saúde, sua família, seus filhos. Eu não sei, mas coloca o teu pouco na mão dEle. E você irá ver o agir dEle, o trabalhar dEle. Porque Deus é fiel. Pai, eu falei a tua palavra. Eu mostrei um milagre, Senhor, que tu fez dos 5 pães e dos 2 peixes. Eu não sei o que teus filhos têm na mão. Eles vão escrever, Senhor, e botar que eles têm no tu. Eles têm o que eles têm na mão para que tu multiplique. Então eu peço, Senhor, esta oração de multiplicação, porque eles estão escrevendo neste momento, Pai, para que nós venhamos orar, clamar, que do pouco, Senhor, que estão colocando nas tuas mãos, tu irás multiplicar, tu irás dar uma vida em abundância, tu irás dar uma virada tremenda na área financeira deles, Pai, porque contigo, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Contigo, Senhor, nós só temos o caminho que é vencer, porque tu, Senhor, és o nosso alvo. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti, nós descansamos em ti, porque tu és tremendo, Pai, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és o nosso Deus, e o nosso pouco, Senhor, nós estamos colocando nas tuas mãos. E eu creio, Senhor, que os teus filhos irão compartilhar essa oração para muitas pessoas que estão precisando, Pai, ouvir a tua palavra, Pai. Eu quero pedir que eles, Pai, compartilhem e se inscrevam nesse canal para que eles não percam nenhum, Senhor, dessas palavras, Pai, porque tu és Deus, porque é tu, Senhor, que estás falando e operando maravilha neste momento. Eu peço a tua bênção, que o Senhor te visite, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que toda a tua necessidade seja suprida no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós declaramos a bênção e a vitória. O Senhor proverá tudo que tu precisa. Creia e confia no nome de Jesus. Amém.